agradecer a oportunidade em nome de Jesus, que me é dada nessa noite, de estar com essa responsabilidade, de estar trazendo uma palavra hoje para as nossas vidas, que é no culto de ensino, amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos a Deus nessa noite, por mais essa oportunidade que nos é dada, a Deus, de estarmos aqui, meu Pai, para aprendermos mais a respeito da tua palavra, Deus. E nessa noite o Senhor vem abrir o nosso entendimento, vem abrir o nosso coração, Pai, para que a tua palavra venha penetrar, Senhor, que a tua palavra venha limpar, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? 1 Timóteo 3,15 diz, repetindo, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento. Hoje eu quero falar sobre eclesiologia. Amém? Alguém sabe o significado dessa palavra eclesiologia? O bispo não vale não, hein? E nem o tio Google também não vale responder não. Eclesiologia, irmãos, é a doutrina da igreja. Amém? Eclésia, que vem da palavra grega, que significa assembleia, igreja. Logia também é uma palavra grega que significa estudo ou doutrina. Então esse é o significado de eclesiologia. Amém? Eclesiologia, então. Aí nós lemos aqui, lá em 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo 15, que fala que a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade na terra, amém? Nós sabemos que a igreja é isso na terra, coluna e fundamento de toda a verdade, amém? A igreja, nós vemos que a palavra provém do grego, como eu já disse, que significa assembleia. Entende-se por igreja a totalidade dos salvos em Cristo, dos que estão só procurar aqui, melhorar. A totalidade dos salvos em Cristo Jesus, que estão compromissados com a obra do Senhor. Então, a igreja é isso. A igreja é formada por essas pessoas, por essa totalidade de pessoas
que estão compromissadas com a obra do Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós podemos ver que o primeiro ponto aqui, do que é a igreja. Igreja é formada na totalidade de pessoas que estão como membro, eu tendo compromisso com a obra de Deus, tendo compromisso com o Senhor Jesus Cristo, eu sou também, eu faço parte da igreja. Então é essa totalidade de pessoas que formam esse corpo, ou a igreja. Aí tem mais, dos separados santos. Então nós, como igreja, nós somos separados. Separados. Que quer dizer também que, como nós somos separados, nós somos o quê? Diferentes das pessoas que andam pelo mundo aí, que não conhecem a Cristo. Não querendo dizer o seguinte, que nós somos melhores, vamos dizer assim, como pessoas, mas nas atitudes, certo? Nós andamos em santidade. A igreja de Cristo, ela também é formada por pessoas que têm compromisso e andam em santidade, porque a igreja, ela é um povo separado para fazer a vontade de Deus, aqui na terra, amém? Glória a Deus. E essa vontade que Deus quer é o quê? Que nós andemos também em santidade, é uma das vontades, se não for a mais importante na vida do crente, que é andar com uma vida de santidade, porque nós sabemos que lá em Hebreus 12:14, o escritor ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, amém? Então a igreja é isso, é um aglomerado de pessoas da sua totalidade e compromisso com a obra e com Cristo. Outra coisa, pela aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja é aqui na terra o corpo místico de Jesus, como eu já falei, né? O corpo místico é um aglomerado de pessoas que se reúnem para o quê? Para prestar cultos, para adorar a Ele. Nesta acepção é chamada igreja invisível. Aqui tem vida interior, espiritual. Cristo é a cabeça desse corpo. Então Cristo, ele é o quê? Ele é o cabeça da igreja, que é o corpo próprio, o seu próprio corpo. Então, logo nós entendemos que, como nós somos o corpo, nós temos que obedecer o quê? A cabeça. Porque nós sabemos que a nossa mente, ou a nossa cabeça, eu vou dizer, a mente pensante, água. Aqui não foi meu braço sozinho que fez. Alguém teve aqui um acionamento da minha mente e logo o braço, ó. Então é assim que o corpo de Cristo tem que funcionar, em obediência ao cabeça, que é o próprio Cristo. Amém? Então, isso também faz parte da nossa caminhada. Dá-se o nome de igreja local ao grupo de pessoas chamadas de membros unidos ou unidas
na mesma fé, em Cristo Jesus. É isso aqui, irmãos, que a gente classifica como igreja local. Isso aqui, ó. Claro que igreja, nós podemos pegar também, vamos supor, a igreja universal. Mas não é universal do reino de Deus não, viu, irmãos? Para quem não sabe, universal é uma palavra latina, ou seja, católica, né? Que é uma palavra latina que significa universal, não é isso? Que vem do latim, que é o corpo de Cristo no universo, ou seja, a igreja de Cristo espalhada por todos os cantos da terra, que é conhecida como igreja universal, ou católica, mas não é católica romana não. Então esse que é o corpo de Cristo por completo. Só que quando nós nos reunimos, igual aqui, nós classificamos como igreja local, ou denominação, mas não deixa também de não ser igreja de Cristo. Nós somos também o corpo dele, porque nós sabemos que a igreja verdadeira, ela só vai ter essa oportunidade de se reunir como um corpo assim que está ali, todo mundo, todos os membros reunidos. Nós sabemos que é só lá em cima, não é isso? No dia da ceia, da grande ceia. Aqui estamos almejando ansiosamente por esse dia em nome de Jesus. Aleluias. Então eu parei que se reúnem em determinado lugar, sob a coordenação e direção de um chefe espiritual, caso de um chefe espiritual. Vou parar por aqui nesse parágrafo aqui. Como é que funciona? Nós estamos reunidos, certo? Pastor Marco Antônio é esse chefe espiritual, irmãos. Que ali, através da palavra, através de Deus ali, conversando com ele, vamos supor, através das orações, que Deus vai dar o direcionamento, ele vai passar esse direcionamento para quem? Para aqueles que estão sendo chefiados por eles, vamos classificar assim, ou pastoreados. Então, esse é o papel do chefe espiritual, direcionar a igreja. Cristo dá as instruções para ele, como cabeça, ele como chefe, ele vai, o quê? Vai através da palavra de Deus, ele vai dizendo, é por aqui, é por ali, não vai por aqui, porque senão por aqui não vai dar certo, a palavra de Deus fala isso e isso, entendeu? Então é isso, o papel do chefe, ou do líder. Aí daqui a pouco vamos entrar num assunto aí que é um pouco para dar pano para manga. Mas vamos lá. Sob a direção de um chefe espiritual. Neste caso, chama-se igreja visível, ou seja, a igreja institucional, que é isso aqui, não é isso? A igreja visível, é eu e você. Amém? Organizada, formal, terrena, individualmente. Aí aqui, ó, individualmente, o membro não é igreja, certo? Abre aí lá em 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 4. Coríntios 12, capítulo, aliás, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4, isso. 1 Coríntios 12, 4 diz assim, ora, os dons são diversos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 12, 12. 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado
beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro. Então, irmãos, esse negócio de dizer, aí se nós formos ler mais para baixo, vai dizer que o membro fora do corpo, ele necrosa, ele apodrece. Esse negócio de dizer assim, não, aqui em casa, eu sou a igreja. Não, irmãos, quando nós estamos sozinhos, nós somos membros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos apenas membros. E essa questão de dizer assim, para eu buscar Deus, não precisa eu me reunir em um lugar com um monte de gente, fazendo isso, fazendo aquilo. Mentira, precisa sim. A palavra está dizendo aqui que quando eu estou fora desse corpo, eu não sou igreja, eu sou apenas um membro. E esse membro, quando ele anda fora muito tempo, é arriscado o quê? Ele apodrecer. Ou seja, se eu estou desligado do corpo de Cristo, ou seja, se esse dedo aqui, se eu tirar ele e colocar ele lá num lugar, lá em casa, aí deixo ele lá, aí vou viajar, passo uma semana fora. Quando eu chegar, esse dedo já está podre. Por quê? Porque está fora do corpo. E o crente fora do corpo de Cristo, ele morre, ele esfria, ele desiste, ele desanima, ele para. Ele apodrece. Esse apodrecer aqui que eu estou dizendo, é apenas uma linguagem figurada. Porque quando eu estou desligado do corpo, eu enfraqueço. Sabe por quê? Porque essa esfera a qual nós estamos aqui, uma esfera espiritual, isso aqui nos fortalece. Essa comunhão, essa união aqui, nos fortalece. Você pode ver, você chega aqui na igreja, vamos dizer assim, desanimado, cabisbaixo. Na hora que você ouve o primeiro louvor, aí vai acendendo aquela luzinha lá no fim do túnel. Aí você ouve o segundo louvor, aí aquela luzinha já começa a aumentar aquela chama. Do terceiro em diante, meu irmão, se você for pentecostal, você já está rodopiando. Sabe por quê? Porque isso aqui é bom, é maravilhoso. Essa união, aleluias. Salmo 133, o salmista está dizendo, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, essa questão de dizer que eu sozinho, eu sou a igreja, isso é conversa para boi dormir, certo? Nós somos igrejas quando nós estamos ligados no corpo de Cristo. Amém? Então é isso. O termo, como eu já disse aqui, o termo igreja é mencionado pelo nosso Salvador em 2 ocasiões. Aí as pessoas dizem, rapaz, eu não sei onde é que tem essa palavra igreja na Bíblia, eu não sei onde é que Jesus deixou a igreja, deixou isso, deixou aquilo. O cara que foi, eu já ouvi pessoas falarem isso. Irmão, quando você vê alguém falando isso, se você é novo na caminhada, não desanima não. Porque a igreja somos nós, quando estamos ligados no corpo de Cristo. É você, é eu, nós estando ligados no corpo dele, nós somos a igreja. Um povo que ele abençoou, que ele comprou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Amém? Aí nós vemos lá em Mateus 16, 18 e 19, que o Senhor ele diz assim, ali naquela revelação, né, que Pedro teve, ele pergunta a Pedro, ele pergunta aos discípulos, uns falam que é Jeremias, outros falam que é Elias, e assim vai. Aí Pedro diz, o que Pedro fala? Tu
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí o que que Jesus ele diz para Pedro depois? Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus! E agora? Aí eu pergunto para mim e para você, e aí a igreja está firmada em Pedro? A igreja está firmada em quem? Em Pedro? Mas o Senhor Jesus ele falou aqui. E agora? Porque tem gente aí fora que acreditam que a igreja está firmada em Pedro, não é isso? Tem pessoas evangélicas, crentes. Eu não vou falar aqui dos nossos simpatizantes da maior igreja que tem, acho que no mundo ou no Brasil, né? Eu não vou falar não, que para eles isso aqui é doutrina, é dogma. Eu estou falando que tem crentes, irmãos, que acreditam nessa vertente, que realmente a igreja está afirmada em Pedro. Mas não, irmãos, Jesus estava falando aqui sobre a identidade de Pedro. Mas a rocha que a igreja está firmada é quem? É Jesus, é Ele. Tu és Pedro. Sobre esta pedra eu firmarei a minha igreja. Sobre Ele mesmo, Ele estava dizendo que firmaria a sua igreja. Ou seja, Pedro, Deus te revelou, não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas sim o meu Pai, que está no céu. Essa parte eu esqueci, né? Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, Jesus estava falando da identidade de Pedro. Olha, Pedro, realmente, tu é Pedro mesmo. Tu é Pedro. E sobre essa rocha a qual você falou agora, que é o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Aleluias. Não tem lógica, irmãos. Como é que Jesus vai edificar a igreja dele? Um homem pecador, carnal. Tem lógica um negócio desse? Não tem, ó. Vamos lá então. Pedro vem da palavra grega, que é Petros, que significa arremesso. Sobre esta pedra, rocha grande e firme. Logo a igreja seria firme, confirmada, sobre a rocha, que é Jesus, que é a pedra, a rocha sobre a qual a sua igreja está edificada. Aí nós vemos lá em Daniel capítulo 12, aliás, Daniel 2:34, que aquela pedra que esmiuça ali, aquela estátua, nós sabemos que é uma simbologia do próprio Cristo, não é isso? Aquela rocha lá que vai, porque ele quando vier, ele vai fazer isso. Aí não vai ter, irmãos, o bom, não vai ter o bichão, não. Jesus vai esmiuçar tudo. Agora é eu que vou mandar aqui. Vocês tiveram a oportunidade de vocês só fizeram uma avança, agora é eu que vou mandar. Amém? Então, irmãos, aí aqui nós temos aí vou trazer alguns versículos para confirmar que essa rocha é Jesus Cristo, a qual a igreja dele está firmada. Quem conhece ali a passagem do homem prudente e do imprudente? Aquele que construiu. Um constrói a casa na areia, o outro constrói na rocha. Amém? Se você vê aí qual desses aí você se identifica? Eu quero me identificar com aquele que construiu na rocha, que é Jesus. Porque quando veio a tempestade, a correnteza, estava firme. As pancadas da vida, estava firme. Aquele que constrói na areia, quando vem a tempestade da vida, a primeira coisa que ele faz é passar. Enfim, não tem lógica da igreja estar firmada em um homem que por 3 vezes negou Jesus. Até que vai dar fé que ele se arrependeu.
Aí nós vemos lá em Efésios 2:20. Tem como colocar para nós aí? (2:20). Efésios 2:20 diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia! Sabe o que quer dizer angular, irmãos? Sabe? Aquela que fica no meio ali, ó. Aí a igreja está ali, ó, firme nela, edificada. É por isso que quando vem a luta, a batalha, a tempestade da vida, a gente não cai, desanima, mas não para, esfria, mas não deixa de buscar, porque nós estamos firmados nessa rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Primeiro que Pedro, ele não pode ser essa rocha, porque ele morreu e não ressuscitou. Primeira coisa, certo? Ele não ressuscitou. Segunda coisa, segundo alguns estudiosos, a Bíblia também, há quem depois eu entro nesse assunto. Então, irmãos, aqui nós temos a primeira confirmação de que essa rocha é o próprio Jesus, no Novo Testamento. E a segunda aqui em Atos capítulo 11, aliás, Atos 4:11. Hoje é culto de ensino. Hoje nós vamos comer Bíblia. Culto de ensino é para isso. Se a gente não lê Bíblia em casa, no culto de ensino é para isso, irmão. Para a gente ter aquela prática, amém? Se nós não estamos lendo em casa, nós vamos ler na igreja. Por isso que eu digo, vem para o culto de ensino, vem para o culto de ensino. Esse negócio de, eu sou a igreja, que eu em casa eu estou adorando, não dá nada, irmão. Pode abrir a live aí e ver quantos estão acompanhando aí essa live aí hoje. Pode ver lá. Se tiver 10 pessoas, tem muito. Aí, ó. Eu não estou falando, irmãos, não é eu vou logo falar aqui, eu não estou falando, não é de membro não, viu? Porque o membro, a gente sabe que tem as suas... Estou falando de obreiros. Um dos obreiros que não estão aqui hoje, eu não sei se estão acompanhando, não sei. Enfim, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Novamente, aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Essas palavras aqui parecem demais com as palavras de Pedro, não parece? Fala assim como se ele tivesse, sabe, aquela, junto com ele lá, não é? Aquela certeza. Olha, esse Jesus é a pedra de esquina, aquela que vocês rejeitaram. Pedra angular. Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja está firmada nessa pedra angular que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Não tem como ser Pedro, por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui para nós entendermos algumas coisas a respeito desse assunto. Se o apóstolo Pedro foi martirizado no reinado de Nero por volta do ano 67 ou 68, subtraindo dessa data de 25 anos, porque tem lá no Vaticano na época, né, no concílio deles, eles falaram que Pedro, ele foi o primeiro papa romano da igreja católica daquela época, e que ele foi papa durante 25 anos, certo? Aí aqui nós vemos que ele foi, segundo a tradição, a história, que ele foi martirizado pelo imperador Nero por volta do ano 67, 68. Eu vou abrir esse parênteses aqui porque talvez tem pessoas que não conhecem essa história, entendeu? Mas nós vamos já voltar aqui para a palavra, amém? Aí, o que acontece?
Aí, subtraindo dessa data, 25 anos, se retrocedermos, dá 42 a 43 anos depois de Cristo. Então não tem lógica. Não tem lógica. Se você for fazer as contas, entendeu? Você vai ter que tirar aí o quê? 42 a 43 anos. Não tem lógica. Aí, ó, rastreando a vida do apóstolo Pedro no Novo Testamento, fica desmascarada essa tradição romanista. O Concílio de Jerusalém, está em Atos capítulo 15, ocorreu em 48, ou pouco depois, entre a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro participou, irmão, desse concílio. Mas quem o presidiu foi o apóstolo Tiago, e Pedro estava lá. Se foi 25 anos atrás, como é que vai? Como é que pode? Não tem como, né? Aí, ó, confira isso em Atos 15, do 13 ao 19. Ó, em 58, o apóstolo Paulo escreveu as epístolas aos Romanos, no capítulo 16, mandou saudação para muita gente em Roma, mas para o tal bispo de Roma nem sequer é mencionado. Como era que Paulo que ele tinha uma sede, no começo ele tinha muita vontade de conhecer a Pedro. Pedro, irmãos, antes de Paulo, era um nome que era mais conhecido por ali por conta daquilo que Jesus fazia através da vida dele. E Paulo um dia ele diz: olha, eu quero conhecer esse Pedro. Como que Paulo, ele, na sua saudação ali aos irmãos que estão em Roma, ele esquece de mencionar o grande Pedro, vamos dizer assim? É estranho, não é? É estranho, não é? É só para a gente dar uma viajada um pouco na história, de como começou esse negócio. Deu nó na cabeça aí, deu não, né? De como começou essa questão. Aí nós vemos aqui, continuando, não é estranho. Aí a pergunta: em 62 Paulo chegou a Roma, foi visitado por muitos irmãos. Novamente não se tem notícia desse suposto Papa, que era Pedro. Aí nós vamos lá em Atos 28, 30 e 31, Paulo ali no seu discurso, não é? Não menciona. E aí, quando ele foi preso, muitos irmãos foram visitar ele, mas esse tal bispo de Roma, que é o nosso irmão Pedro, ele não foi visitar. Será por quê? Será por quê, hein? Devia estar doente, não era? Devia ter dado uma diarreia brava, não conseguia nem, só conseguia correr do quarto banheiro, né? Então, irmãos, essa ideia cai por terra. Porque, biblicamente, historicamente, isso não é comprovado. Pedro, ele menciona uma Roma. Ele fala sobre uma cidade de Roma lá na primeira carta, que está lá em capítulo 1, aliás, capítulo 5, versículo 12, que diz, ó: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o filho Marcos. Que Babilônia é essa? Aí, visto que a tradição conecta Pedro a Roma, é possível que seja a maneira dos cristãos judeus identificarem Roma com Babilônia, a grande Babilônia do Apocalipse. Então, irmãos, isso aí já caiu por terra, esse conceito. Aí convém rastrear e ressaltar que havia uma região do Egito na época chamada Babilônia, fundada por refugiados da Síria, século antes. Há a possibilidade de ser essa Babilônia, ou seja, mencionada por Pedro. Então, essa questão aí, irmãos, cai por terra. Não tem nada na Bíblia que comprove que Pedro foi papa durante 25 anos e nem na história. Isso aqui é só porque, para a gente abrir um pouco assim a nossa mente a respeito dessa história. Amém? Porque eu mencionei lá Marcos capítulo 16, versículo 18, e muita gente se baseia nessa. Entendeu, irmãos? Mas isso aí, na verdade, foi, se não me engano, o Papa
Clemente, não sei se foi Clemente VI, que criou esse dogma, que inventou essa história e pôs na cabeça do povo. Irmãos, um dia, se Deus me der a oportunidade, eu vou trazer aqui um estudo sobre história, sobre esses acontecimentos aqui, para nós ficarmos dentro. Porque tem muita gente que não sabe, não conhece nada de história da igreja. Nada. Aí se alguém um dia te perguntar, se você cair nessa aqui, a pessoa, foi mesmo, mas Jesus está falando aqui. Não, irmãos. Enfim, isso aqui é só para dar uma pincelada nessa história, amém? Vamos voltar lá. Porque eu não podia deixar de fazer isso. Deixar de falar sobre esse assunto. Aí Romanos, capítulo 9, o versículo 33. Tem como colocar lá? Aí enquanto ele coloca aí, ele põe para nós, se nós formos aprofundar a fundo a igreja, depois do concílio lá de Constantino, no ano 312, mais ou menos, 300 e alguma coisa, ela começou a se perder, irmãos, fazer culto aos santos, e começou aquela liturgia pagã, sabe? É uma história muito boa, eu gosto. Aí, ó, como está escrito, eis que pôs em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Aleluias! Ei, você não é confundido porque você crê nessa rocha que você está sustentado, que é Jesus de Nazaré. Aleluias! Jesus Cristo, glória a Deus! Aleluias! É por isso, irmãos, quando alguém te vê na rua, ele não vê mais aquele cachaceiro. Ele vê em você o brilho do Espírito Santo. Ele não olha para você e diz assim, ali, o cachaceiro, não, é o fulano. Não, ele diz assim, aquele ali, aquele, tá vendo aquele que vai ali? Ele é crente. Agora ele mudou de vida. Amém? Por quê? Porque nós cremos nessa rocha e estamos firmados nela em nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Aí 1 Coríntios 10, 4 fala sobre aquela pedra. Sabe aquela pedra que andava, aquela rocha que andava acompanhando o povo ali no deserto? Você sabe? Você já ouviu essa? Já ouviu? Já? Quem era ela? Quem era? Hã? Quem era aquela pedra? É o próprio Cristo, irmãos. Aleluia! Olha o que Paulo diz aí, ó. Rapaz, Paulo, irmãos. Olha aqui, eu senti a presença de Deus. Aleluias! Paulo é quem diz que ele passou quantos anos? 14 anos aprendendo com Cristo, foi? No deserto da Arábia, foi isso? Irmãos, ali Cristo deve ter falado coisa que, meu Deus, se Paulo fosse colocar falou, Paulo, só escreve aquilo que é necessário para a salvação deles, hein? Isso aqui eu estou parafraseando, irmãos, tá? Não entenda mal, como heresia, não. Aí, irmãos, aqui, ó. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluias! É Jesus! Glória a Deus! E hoje aqui a palavra classifica o quê? São três, né? É o Pai, que é Deus. A palavra, né, que é a água, não é isso? Que é Jesus. E o Espírito Santo, aleluias. Então, meu querido e minha querida, todas as vezes que você vem aqui ouvir uma palavra da parte de Deus, você ou nós estamos saciando a nossa sede, bebendo da fonte da água viva, bebendo da rocha que é Cristo, aleluias. Essa água que emana do trono de Deus, oh glória. Eita, irmão, não está agora de sair pulando aqui, viu? Tanta alegria. Aleluias. Então, irmãos, essa é a pedra, é a rocha a qual a igreja está firmada. É Jesus de Nazaré, repito, o Messias, o prometido. 1 Pedro 2,4. 1 Pedro 2,4, se a igreja é o corpo de Cristo,
Pedro não poderia ser a cabeça da igreja. A cabeça desse corpo é o Senhor Jesus. 1 Pedro, ó. Chegando-nos para ele, pedra viva, aprovada, não reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita, preciosa. Aleluia! Quer que eu leia novamente? E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, aleluia. Essa pedra, essa rocha, aleluia, é Jesus Cristo, irmãos, a rocha preciosa, que nós estamos firmados em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Aí, queridos, 1 Pedro, isso. Então, irmãos, logo nós entendemos que Pedro não pode ser a cabeça desse corpo. Amém? Não pode. Porque essa rocha, ela foi provada em tudo aprovada. Amém? E Pedro, primeira prova que Pedro teve, se desesperou. Não foi? Foi, uai. Nem conheço esse homem não, uai. Nunca nem vi. E Jesus negou alguma vez que ele era o Cristo? Não. Que ele era a rocha? Não. Então esse é o cabeça, ele ressuscitou, amém? Aleluia. É ele que é digno de toda adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí Mateus 18, 17, já foi falado, né? Aliás, não foi falado ainda sobre ali quando o irmão errar. Põe aí, para ficar melhor. Aí a segunda vez que ela é citada, na verdade, né? Se não as escutar, dizei a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então aí é outra vez que Jesus ele cita o nome igreja. Aí está falando daquele irmão que está no erro. Aí você vai lá com carinho, sabe? Conversa com ele vem já dando patada em você, jogando 7 pedras na mão. Aí você vai lá, chama mais 2 pessoas, não é isso? Que Jesus fala? Chama mais 2 pessoas. Aí conversa, não, aliás, aí depois ele não vai dar patada novamente, aí você vem aqui, conversa com a igreja, ó, fulano e tal. Esse é o papel da igreja, é ajudar. Só que Jesus ele está dizendo, mas se ele não quiser, pode considerar ele como publicano e gentil. Mas nosso papel é o quê? É acolher, é ajudar, aconselhar, não é isso? Não é esse um dos papéis da igreja? Não é verdade? Então aqui Jesus está dando essa noção para nós. Quando alguém errar, irmão, não vai logo querer quebrar não. Quando ele errar, chama ele. Não estou nem para... Chama mais 2 pessoas, porque aí é onde vem aquela palavra que diz assim, onde tem 2 ou mais, onde tem 2 ou 3, ali eu estou no meio, irmãos. Jesus ele também está sendo testemunha ali, ó, ele está ouvindo. O papel da igreja é ajudar, é aconselhar, mas se o cidadão não quiser ouvir, Jesus está sendo testemunha, porque ele diz, chama mais 2, porque onde tiver 2 ou 3 ali, eu estou também no meio, eu estou ouvindo ali, eu estou vendo o que está acontecendo. Então o nosso papel é o quê? Ser honesto, ajudar, acolher. Agora se o cidadão não quer, aí você entrega ele para Jesus, ele sabe o que faz, amém? Não amaldiçoa não. Nós temos um negócio de amaldiçoar, né? Aqui. Senhor, está aqui a testemunha, está aqui diante da igreja, não quis ouvir. Está em tuas mãos aí, Jesus. É tua, essa ovelha é sua, Senhor. Amém? Então esse é um dos papéis da igreja, acolher também, amém? Como foi falado no começo, né?
mas também não significa que nós vamos orar pelo irmão. Só que assim, irmãos, a palavra, irmãos, do lado que a gente vai se virar, a palavra de Deus já está, ó. Samuel, até quando vai orar por esse rapaz que eu já rejeitei ele? Às vezes também, irmãos, quando o cara faz isso, Deus diz, não, então eu vou te deixar no cantinho aí, até a hora que você se ajeitar. Aí, depois que você se ajeitar, aí sim. Tem orações que a gente faz, irmãos, que Deus ele não atende não, viu? Tem pessoas que a gente ora, que Deus ele não atende não. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele quer tratar com aquela pessoa do jeito dele, não do nosso jeito. E às vezes nós queremos orar, pedir, Deus faz isso, faz aquilo. Aí Deus está dizendo, não, eu estou tratando com fulano. Deixa que eu trato com ele, não precisa orar. Ou seja, Samuel, deixa que eu mesmo trato com Saul, não precisa orar por ele. Eu já rejeitei. Agora é eu e ele. Amém? Se estiver fora de contexto, me perdoe, viu? Mas o papel da igreja é esse mesmo. Samuel fez o papel dele. Orar. É o nosso papel. Orar, o irmão, acolher. Amém ou não amém? Aleluia. Nós já estamos caminhando já para o nosso término. Mas nós paramos, né? Primeiro, isso. Aí nós, como nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27, né? Aí aqui diz, ó, essa leitura será melhor, nós já lemos já. Vou só falar aqui para que essa leitura lá é melhor, proveitosa, para entendermos sobre esse assunto da qual nós estamos falando hoje, do que é a igreja. Mas coloca lá, para ficar melhor ainda. 1 Coríntios 12, 27, volta aí. Ora, vós sois o corpo de Cristo, de seus membros em particular. Amém? Então nós somos o corpo de Cristo. E membros também em particular, ou seja, nós somos corpo quando nós estamos reunidos. E quando nós estamos, cada um nas suas casas, nós somos que membro, não é isso? Mas não significa também que nós não estamos ligados nesse corpo. Não entenda mal. Porque às vezes o pessoal, eu sou só membro, eu posso fazer o que eu quiser. Cuidado também. Porque esse que eu quiser aí já derrubou muita gente. Já derrubou muita gente da graça. Amém? Aí nós vamos. Eu vou aqui, lá no Salmo 100, voltando aqui. Isaías, capítulo 28. E versículo 16. Fala também sobre essa rocha. No Antigo Testamento, Isaías, há mais de 700 anos, já profetizava a respeito dessa rocha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, já foi lido, não? Uma pedra já aprovada, pedra proveitosa de esquina, não, preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Então nós vemos que lá no Novo Testamento está a confirmação dessa palavra aí. Não é isso? Nós vemos agora em Romanos capítulo 9, o versículo, Romanos, se não me engano, 9:33, isso. Então, irmãos, essa rocha é Jesus de Nazaré, aleluias, é o próprio Jesus. Salmo 118 vai falar sobre essa rocha também, preciosa. Lucas 21, 42, vai falar aquilo que está escrito lá em Salmo 118, também sobre essa rocha preciosa, que Deus ele chama de preciosa. Enfim, queridos, não tem lógica de um homem carnal, pecador, semente de Adão, ser aquele que vai firmar a igreja, aquele a qual a igreja vai orar para ela, não. Jamais nós podemos dirigir as nossas orações para um dos apóstolos que já morreu,
e nunca ressuscitou. Amém? Jamais nós podemos dirigir, eu vou agora entrar nesse lado aqui, as nossas orações a anjos. Nenhum desses aí são aqueles que a igreja é edificada. O único que edifica a igreja é só Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Quem é esse? Jesus Cristo, o homem. Se não me engano, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória. Então é esse que é o nosso Jesus. Essa é a rocha, a nossa firme rocha. 1 Timóteo, então, coloca aí. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É Ele, querido, não é Pedro, não é Ele, não está o nome de Pedro ali, não, nem de Cefas. Amém? É Jesus, aquele que media entre eu e você, entre eu e Deus, aleluias. É Ele que leva ali o nosso advogado fiel, que está lá em 1 João capítulo 2. Amém? É Ele que chega diante de Deus e diz assim: Senhor, ele falhou, Pai, dá mais uma oportunidade, perdoa ele, Pai. Eu estou aqui, Pai, para interceder por ele, eu sou advogado dele, é esse que é o nosso advogado, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Porque aí, se fosse para ser Pedro, lógico que Jesus não ia permitir que ele morresse. Não tinha necessidade de lá em João capítulo 14, ele falar assim: ó, eu vou preparar lugar. Mas não se preocupem, que eu mandarei outro Consolador, que é o Paracletos, que é o Espírito Santo, aquele que pensa igual, que age igual, a mesma natureza. Senão eu tinha que ter deixado era Pedro. Não, Pedro, você não vai morrer então não, viu? Em cima dessa palavra que eu falei aqui, que tu és Pedro, sobre essa rocha, você vai ficar aí, e se você morrer, eu te ressuscito, mando o teu Espírito, e vai continuar aqui a obra junto com a minha igreja. Não, irmãos, não é Pedro, é Jesus. Amém? Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Para nós entrarmos para o término, papel da igreja na terra, anunciar o Evangelho. Efésios 3, 8, Romanos 1, 16, a igreja como luz do mundo. Mateus 5,14, igreja como coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15, igreja escolhida para adorar. Efésios 3,21. Então, queridos, ao único que é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração, é Ele, aquele que morreu e ressuscitou, que é a rocha eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Você que crê nessa palavra, adore a Ele, dê um glória em nome de Jesus, aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, ó Pai, nesse lugar, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Pai, crer, meu Deus, nos momentos difíceis, que nós possamos nos firmar nessa rocha.